pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcegawa e falo direto do Japão. Gente, hoje eu vim trazer assim um conteúdo que eu creio, eu acredito que é de extrema importância para vocês, principalmente para os descendentes de japoneses e principalmente para você que nunca imaginou, eu só posso dizer que nunca pensou que os japoneses, eles têm uma história bíblica. E vocês vão falar assim, como assim, Márcia? Olha, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês escutarem um estudo. Vamos fazer o seguinte, você não sai daí, fica até o final para vocês conhecerem um pouquinho a origem dos japoneses. Ali vocês vão ter uma base, vocês vão ter uma noção como que é o surgimento dos japoneses. E quero dizer que eles têm vínculo com a Bíblia, sim. Eles são descendentes de Adão e Eva. Então, se você já entrou aqui, deixa o like, se inscreva, compartilhe e bora lá com o vídeo que eu vou colocar aqui para rodar agora. A Ásia é um continente repleto de civilizações e povos muito antigos. Dentre várias e várias civilizações que existem aí na Ásia, um desses povos são os japoneses. Os japoneses são um povo muito curioso, com uma cultura muito rica, assim como os seus irmãos genéticos, os chineses e também os coreanos. Neste vídeo eu estarei falando sobre as origens bíblicas dos povos vindos da região do Japão. Você já ouviu falar a respeito da origem bíblica do povo japonês? Você acredita que a Bíblia fala a respeito das origens de todos os asiáticos? Existem muitas curiosidades e mistérios que envolvem os japoneses e a Bíblia, por isso eu resolvi trazer esse vídeo para todos vocês. O Japão, em japonês, Nihon ou Nippon, ou simplesmente, mais formalmente, Nihonkoku, é um país insular no leste da Ásia. Está situado no noroeste do Oceano Pacífico e faz fronteira a oeste com o Mar do Japão, estendendo-se desde o Mar de Okhotsk, no norte, até o Mar da China Oriental, mas das Filipinas e Taiwan, no sul. O Japão faz parte do Anel de Fogo e abrange um arquipélago de cerca de 14.125 ilhas, com as 5 ilhas principais sendo Hokkaido, Honshu, que é o continente, Shikoku, Kyushu, Okinawa. Tóquio, no caso, é a capital e a maior cidade do país, seguida aí por Yokohama e Osaka, e também Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe e Kyoto. Sem sombra de dúvidas, a cultura japonesa e o povo japonês influenciou muito as pessoas, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos muitos, mas muitos descendentes de japoneses aqui na terra brasileira. Afinal de contas, o Brasil é a terra de todos os povos. O Brasil não tem rosto, por assim dizer. Uma pergunta que geralmente as pessoas muito me fazem é a respeito dos povos orientais, dos povos asiáticos, principalmente os chineses, os japoneses e também os coreanos, entre outros povos antigos. Uma curiosidade é que, assim como todos os povos existentes no mundo, a Bíblia, ela dá ali a sua origem para tal povo. Aí assim é também com o povo japonês. Os japoneses possuem sim uma origem bíblica, e eles são descendentes de Adão e Eva e de Noé e seus filhos. Sem sombra de dúvidas, você já fez essa pergunta para si mesmo aí. Se você é um cristão, independentemente de sua denominação, com certeza você já se questionou sobre quais seriam as origens do povo japonês segundo a Bíblia. Muitas pessoas, elas acreditam que os japoneses, os chineses, os coreanos, entre outros povos aí, asiáticos, eles simplesmente não têm uma origem bíblica, o que é algo totalmente errado, pois eles, os japoneses, os chineses, os coreanos, todos eles possuem uma origem bíblica muito bem detalhada. O porém é que a maioria dos estudiosos ou não falam ou simplesmente não sabem a respeito de suas origens. E neste vídeo eu estarei falando da origem do povo japonês. Para aqueles que não sabem, a Bíblia, ela dá uma origem para cada nação do mundo, cada tribo, cada reino, cada povo, nação e língua. A Bíblia dá uma origem segundo as linhagens bíblicas de Adão e Eva até chegar em Noé. A partir de Noé são as linhagens noéticas, ou linhagens camitas, semitas e jafeitas, porque Noé teve 3 filhos e destes 3 filhos vieram as 3 linhagens do mundo nos dias de hoje. Por conta disso, todos os povos do mundo hoje, logo após o dilúvio, são todos descendentes de Noé por uma destas linhas, destas 3 linhas aí de povos, que no caso são as linhagens de Noé. A linhagem de Sem, o filho de Noé, a linhagem de Cam, também filho de Noé, e a linhagem de Jafé, que também é outro filho de Noé.
Assim como todos os outros povos da humanidade, independentemente do continente ou do país, a Bíblia, em Gênesis capítulo 10, a tabela das nações, ela dá uma origem. E é bem curioso que Cam deu origem aos povos africanos, entre outros povos, além dos africanos, como os indianos, entre outros povos antigos. Jafé deu origem aos europeus e também aos asiáticos. Algo que é fascinante é que Sem deu origem aos povos semíticos, ou simplesmente povos semitas, que são os árabes, os judeus, os sírios, os árabes sauditas, entre vários outros povos do Oriente Médio. Os asiáticos, no geral, eles possuem cerca de 3 personagens bíblicos das descendências de Noé, das linhagens de Noé, que deram origem aí a todos os extremos asiáticos, como os chineses, os japoneses, os coreanos, os taiwaneses, entre outros povos aí bem antigos. É bem interessante e curioso que os japoneses, eles possuem estes 3 ancestrais aí bíblicos que deram origem a este povo, que é muito interessante, uma cultura muito rica. O primeiro personagem da linhagem de Noé que deu origens aí aos asiáticos, no geral, e, obviamente, aos japoneses, é o personagem Sim, filho de Noé. Em hebraico, Shem. Shem, ele é um dos personagens bíblicos mais misteriosos das Escrituras Sagradas. E segundo muitos estudiosos antigos das genealogias aí dos povos bíblicos, no caso foi Sim que contribuiu aí dando origem aí a muitas nações extremo-asiáticas, e uma delas é o próprio Japão. Os japoneses são aí descendentes de Shem, assim como os chineses também são descendentes de Shem, filho de Canaã. Ou seja, o primeiro personagem que deu origem aos japoneses é Shem, filho de Canaã, e neto aí no caso de Cam, e bisneto de Noé. Mas aí muitos vão se perguntar, peraí, mas no caso a linhagem de Cam não deu origem aos povos africanos? Como poderia dar origem, aí no caso, a um povo asiático? Ou melhor, não só um povo asiático, mas vários povos asiáticos? Essa pergunta é muito interessante, até porque existem tribos africanas que têm olhos puxados e pele bem clara. Obviamente não são claros como japoneses, chineses, coreanos, entre outros, mas eles possuem muitos traços ali semelhantes, como por exemplo a tribo Khoisan. A tribo Khoisan é uma tribo de olhos muito puxados e um tom de pele muito mais claro em comparação a todos os outros africanos. E Sim deu origem aí aos japoneses. Além de Sim, obviamente, houve outras misturas para dar origem ao povo japonês, ao povo chinês, ao povo coreano, entre outros povos. O segundo personagem bíblico que deu origem aí ao povo japonês é o personagem Togarma. Togarma, ele é, no caso desta vez, da descendência de Jafé. Ele é um dos filhos de Gomer e ele é irmão de Askenaz e também irmão de Rifat. Para aqueles que não sabem, Askenas, é o termo utilizado aí em hebraico e em aramaico para se referir à Escandinávia, aos povos nórdicos, no caso aos povos germânicos, aos alemães, aos noruegueses, entre vários outros povos. E Rifat, segundo aí as genealogias antigas, ele deu origem aí às tribos celtas antigas da região ali da Irlanda, entre outras regiões da Europa, ou seja, a parte dos japoneses também é vinda, aí no caso, de um dos descendentes de Jafé, este sendo Togarma. Togarma, ele é referido como sendo um dos ancestrais dos povos extremo-asiáticos, e ele contribuiu com a sua genética aí, com seus ancestrais, para tanto chineses quanto japoneses e também mongóis. O terceiro personagem aí que deu origem ao povo chinês, japonês e coreano, mas mais especificamente no caso o povo japonês, é na verdade agora uma personagem feminina. Estudiosos e pessoas que estudam as genealogias bíblicas bem a fundo, segundo as culturas, segundo as línguas, para poder achar mais resquícios a respeito destes personagens, é no caso dessa vez uma personagem feminina. Essa personagem feminina, ela é a esposa de Jafé. Muitos estudiosos das genealogias acreditam que Jafé foi o responsável por ter ali a genética europeia, ali os cabelos loiros, muito provavelmente a barba ruiva e um tom de pele muito claro. Já sua esposa, ela é referida por muitos estudiosos das escrituras sagradas e pessoas que estudam as genealogias como sendo uma mulher de aparência asiática. Existem estudiosos até mesmo que vão dizer que Ásia era o nome da esposa, no caso de Jafé, e foi ela quem deu origem aos povos asiáticos. Existe uma tribo muito interessante, um clã, na verdade, aí do povo, no caso chinês, que é a tribo dos Xiongnu. Os Xiongnu, através de sua genética, através do DNA mitocondrial, foi descoberto aí que eles têm aí uma genética muito similar a vários povos aí da Europa. Isso nos indica e nos mostra que asiáticos e europeus estão mais relacionados geneticamente do que as pessoas até mesmo imaginavam. Obviamente, cada um herdou uma característica. Apesar dos japoneses serem descendentes de Togarma, de Sim e, obviamente, da mulher de Jafé, eles tiveram todas essas genéticas aí em seu DNA. Muitos desses personagens aí contribuíram com a genética de outros povos, com outras etnias. Cada um herdou características aí minuciosas de cada um destes 3 personagens. E então formou-se aí muitas nações
que nós temos hoje na Ásia. Os povos aí asiáticos, extremo-asiáticos, os japoneses, eles são, ou seja, descendentes de Togarma, descendentes de Sim, que foi ancestral dos povos chineses. Os japoneses, eles têm muita ancestralidade chinesa antiga e por conta disso eles também são descendentes de Sim, que é pai ancestral genético dos povos asiáticos, no caso, os chineses. Uma curiosidade é que a região da China, entre outras regiões aí da extremo Ásia, é sempre chamada de terra de Simim, ou terra de Sim. Curiosamente, os povos desta região aí da China, entre outros países ao redor da China, são chamados aí de povos sineus ou povos simitas. Ou seja, estes povos são descendentes de Sim, filho de Canaã, misturados com a genética de Jafé, aí no caso a genética de Togarma. Manasseh ben Israel, citado aí por John Dewey, ele vai nos dizer que os simitas são os chineses e os povos vizinhos dos chineses, ou seja, os japoneses. Até porque, no caso, Cláudio Ptolomeu, em geografia, ele chama a China e os países vizinhos ali da China de países de Sim, ou terras de Sim. Os simitas, os japoneses, entre outros povos asiáticos, eles são mencionados no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 12. Em Ezequiel, no capítulo 38, Togarma, ele é citado como sendo a casa de Togarma e vários povos ali junto a ele. Lembrando que a Bíblia, ela usa o nome de personagens ali das tabelas das nações para localizações, para geografias, para povos, para origens de povos. Bom, pessoal, esse foi o estudo que eu passei para vocês hoje, voltado à origem dos japoneses. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, pode deixar o comentário aí abaixo. Se você não gostou também, pode deixar também um comentário aí abaixo, que não tem problema. E se você gostou, eu peço a você, compartilhe, divulgue para mais pessoas estar sabendo. E eu quero dizer que o Japão é uma nação abençoada por Deus. Então é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo com a Marcegal Oficial, falando direto do Japão. Beijo pra vocês. Fica todos com Deus. Bye, bye. Jané.